Ei, senhorita, você deixou cair seu lenço. Olá, senhorita? Eu quero sua alma! Eu quero sua alma! Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Leo. Eu sou o Sidney, bem-vindo a mais um vídeo do canal Você Sabia? Vamos trazer para vocês uma história real de uma bruxa que aterrorizou uma família e, de acordo com a história, levou o patriarca daquela família à morte. A Bruxa de Bell, uma história sobre acontecimentos sobrenaturais provocados por uma entidade misteriosa. Esses eventos foram testemunhados e documentados por centenas de pessoas. Uma dessas pessoas é nada mais nada menos que o ex-presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson. Alguns acreditam que a Bruxa de Bell era uma mulher chamada Kate Betts, uma estranha vizinha de Bell que tinha um processo contra os Bell sobre a posse de sua terra. Muitos pesquisadores, ao longo dos anos, passaram a acreditar que a Bruxa de Bell era um poltergeist e a casa fora construída sobre um cemitério indígena. Esse seria o real motivo das atividades paranormais. Segundo os relatos, essas atividades tiveram início em 1817, quando John Bell encontrou um animal muito estranho no milharal de sua propriedade. O animal foi descrito como tendo um corpo de cachorro e a cabeça de um coelho. Após esse acontecimento, uma série de manifestações estranhas começaram a acontecer. Ruídos de batidas, mordidas e mastigações começaram a acontecer em volta da casa, mas eventualmente surgiu dentro da casa de Bell também. Em seguida, os filhos de Bell relataram a seus pais que lençóis estavam sendo regularmente arrancados fora da cama e lançados no chão. E isso era feito por uma força invisível. A família então relatou que começaram a ouvir uma voz embargada, que surgia à noite fazendo ruídos grotescos. E apesar de tudo isso, John Bell não acreditava de forma alguma que algo de sobrenatural estava por trás disso. Mas as coisas só pioraram. Certa vez, a filha mais nova de Bell, Best Bell, e seu irmão foram violentamente agredidos. Seus cabelos eram puxados e aquela força invisível batia em seus rostos de forma violenta. Isso era aterrorizante. Júnior, tô desenhando nessa casa. Eu, você, papai e mamãe. Você ouviu isso? Uhum.
Mas John Bell era um homem orgulhoso e bastante teimoso. Ele pediu para que sua família não contasse nada para os vizinhos, pois eles poderiam pensar que eles estavam enlouquecendo. Esses eventos continuaram por mais de um ano, até que John Bell resolveu quebrar o sigilo e contar aos vizinhos Jamie Johnston e sua esposa o que estava ocorrendo. E estes relataram ter testemunhado muitos acontecimentos inexplicáveis e assustadores na casa dos Bell. A partir daí, os acontecimentos da casa dos Bell se tornaram conhecidos por toda a comunidade. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Andrew Jackson, também ouviu falar dos fenômenos que assombravam a casa dos Bell e decidiu conferir de perto. Isso foi em 1819. Algo ocorreu quando a diligência do então presidente foi parada por uma força invisível a caminho da casa dos Bell. Logo, ele associou esse estranho ocorrido à bruxa dos Bell. Naquele momento, um dos homens da comitiva de Jackson alegou que aquela entidade era bruxa e que iria eliminar aquele espírito. Nossa, que demora. Ainda falta muito tempo para chegar na fazenda dos Bell? Estamos quase lá, senhor presidente. Isso só pode ser a bruxa dos Bell. Apareça! Sua desgraçada! Apareça! E logo após essa declaração, o homem começou a gritar e se contorcer, como se algo estivesse quebrando seus ossos. Apareça, sua desgraçada! Apareça! Que diabos é isso? E por volta do meio-dia do dia seguinte, a comitiva do ex-presidente deixou a fazenda dos Bell. Jackson fez a seguinte declaração: "Eu prefiro enfrentar um exército britânico do que lidar com a bruxa dos Bell." A voz macabra da entidade continuou de forma muito clara e evidente. Sua antipatia por John Bell e o insaciável desejo de matá-lo. Bell sofreu inúmeras agressões de socos e tapas em seu rosto, muitas vezes chegando até perder a fala. Cadê? John Bell morreu em 20 de dezembro de 1820, de forma misteriosa. Um frasco que tinha seu remédio foi misteriosamente trocado por um veneno mortal. João. O médico foi chamado para investigar e concluiu que a sua morte foi causada por um envenenamento acidental. E logo, esse engano foi atribuído à bruxa dos Bell. Um frasco estranho contendo um líquido não identificado, que ele tinha aparentemente ingerido de forma acidental, foi encontrado próximo ao seu corpo. A família disse que ouviu uma voz dizendo: Eu dei uma grande dose de veneno ontem para John. Até agora eu não acredito que Deus possa confortar o nosso coração. No funeral de John, o pessoal relatou ter ouvido uma voz rindo e cantando, como se algo estivesse comemorando. Senhora Bell, pode contar comigo.
Mas Lucy Bell, a viúva, disse que a voz avisou que voltaria em 1828. Durante a visita, John Bell Jr. disse que a voz falou com ele, prevendo eventos como a Guerra Civil Americana, a Grande Depressão e as 2 guerras mundiais. Acontecerá uma guerra civil nesse país, um grande caos na economia e 2 grandes guerras mundiais. Segundo relatos, a entidade realmente retornou em 1828 e disse que retornaria após 107 anos. Por que desse número? Não se sabe. Muitos acreditam que o espírito retornou em 1935 e passou a residir na propriedade dos Bell e permanece lá até hoje. Sons fracos de pessoas falando e crianças brincando, às vezes, podem ser ouvidos na propriedade. Na antiga fazenda dos Bell, existe uma caverna. Os atuais donos relatam que acontecem eventos estranhos. Seria hoje o local onde a bruxa dos Bell decidiu habitar? Ou é o imaginário das pessoas que querem acreditar que o sobrenatural ainda reside ali? Ou será mesmo a bruxa dos Bell? Você acredita em bruxas? Eu não acredito. Mas que elas existem? Ah, sim, existem. Para alguns, Kate Betts, uma excêntrica vizinha dos Bell, que disputava terras com John Bell, foi quem jogou a maldição que matou John. Mas isso deixa em parênteses várias outras possibilidades. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Até o próximo vídeo.